Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Julian Vega, sou corretor de imóveis em Lagoa Santa e hoje eu convido vocês a fazer uma visita a essa maravilhosa casa do condomínio Vitória Golf, aqui em Lagoa Santa. Então vamos lá, vamos começar pela fachada, né? A fachada aqui ela vai trazer para a gente essa concepção da arquitetura contemporânea e de uma pegada mais minimalista que a casa traz. A gente consegue observar desde já essas linhas simples, formas geométricas, não rebuscadas, o que traz leveza a toda essa composição arquitetônica da casa. Outro ponto interessantíssimo e muito elegante é a mescla já de materiais que a gente consegue observar desde a fachada, ou seja, o equilíbrio entre madeira, pedra, concreto, elementos com vidro. Isso tudo remete a esse conceito minimalista, esse conceito de leveza e mais sutil que a arquitetura contemporânea e moderna traz para a gente. Então, vamos fazer as boas-vindas, conhecer a sala e a gente já poder apreciar da mesma forma como que aconteceu na parte da fachada, também essa mescla de materiais e esse conceito leve que a casa traz já desde da parte externa à parte interna da casa. Então, vamos nos situar aqui. Aqui a gente está na nossa sala de estar e essa sala de estar ela tem uma característica muito elegante que ela integra com outros dois ambientes. Um ambiente à minha esquerda, onde a gente pode pensar num ambiente de estudo, um ambiente de leitura e até mesmo um ambiente de TV separado. E à nossa direita aqui a gente tem a parte da cozinha, tá? Um ponto que também remete a esse conceito da arquitetura contemporânea e que esteticamente ele é extremamente confortável para casa é essa presença de todo esse painel de vidro identificado aqui por várias lâminas individuais. Essas folhas você pode recolher elas em um só canto. A gente pode brincar com esse manuseio dessas folhas, mas o ponto principal é a leveza que isso traz, conectando o que é a parte interna, o convívio interno, com a parte externa da casa, onde está todo o gourmet. Nesse primeiro ambiente linear que a gente tem a parte social da casa e a parte íntima está no segundo pavimento. Mas esse conceito de comprido que a casa traz também uma dinâmica dessa interação entre os ambientes. Então, parte externa, parte interna da casa e os três principais ambientes. Vamos navegar agora, vamos conhecer a cozinha, porque a cozinha ela reforça essa autenticidade, essa leveza, e aqui a gente tem uma obra de arte na cozinha, que é essa ilha, que é essa bancada de trabalho gourmet. Ela foi feita em granito Mona Lisa. É um granito totalmente diferente do padrão, inclusive do que é o padrão utilizado hoje, mas ele foi escolhido a dedo exatamente para se tornar uma peça com uma assinatura dentro dessa cozinha e, ao mesmo tempo, está dentro da mesma paleta de cores que foi buscado trazer dentro de um conceito que eles chamam até de brutalista, né? Ou seja, uma mescla de vidro, madeira, os elementos que remetem ao concreto, ao cimento. Então a gente tem essa cozinha aqui, que ela tem uma característica, numa dinâmica do dia a dia que eu acho fantástico. Exemplo, vamos pensar uma família com crianças. Você tem aqui a dinâmica da cozinha, seja do preparar o almoço, do preparar um lanche, e ao mesmo tempo você tem a conexão com a parte externa, onde você tem ali, do lado de fora, a dinâmica da casa acontecendo no gramado, no quintal, no espaço gourmet, tá? Então, tudo aqui a gente consegue enxergar os cuidados de um projeto
de uma casa que foi feita por convívio, uma casa que foi feita para integrar a família, integrar, seja no final de semana a reunião com os amigos, seja no dia a dia a dinâmica da casa. Tá? Então a gente vê, vamos permanecer aqui ainda nesses cuidados de percepção dos acabamentos. A mesma pedra Mona Lisa, o mesmo granito Mona Lisa daqui, ele foi projetado para cá, aqui na parede. A gente percebe a escolha dos tons do MDF também, tudo dentro dessa mesma paleta de cores, a cuba em aço inox, e a gente vê aqui a torre quente. Então, quanto que fica elegante a gente pensar, aqui vai entrar o forno, micro-ondas, aqui a geladeira, o espaço já está projetado para isso. Aqui na parte interna, depois a gente vai navegar e vai visitar a parte de lavanderia e DCE, que é inclusive onde conecta com a garagem, ou seja, para o dia a dia, a pessoa chega com a compra, você pode chegar com as compras e ir direto aqui para a cozinha, tá? Eu vou permanecer aqui na sala para esse conceito da integração cozinha-sala. Essa leveza dessa arquitetura com pouca decoração, no sentido de poucos excessos, isso traz também uma sensação, além de conforto visual, de ambientes mais amplos. Então, quando a gente chega do lado de cá e a gente observa essa sala assim, a gente consegue ver a capacidade que esses ambientes têm de conversarem entre si. E também dá aquela sensação até mesmo de leveza na casa mesmo, né? Então aqui o mesmo ponto que eu apontei lá na cozinha, é um outro ambiente com essa semi-integração, uma parede fazendo não a obstrução completa do ambiente, e sim uma obstrução parcial, visual parcial. Aí aqui que eu falei, você pode pensar, é um espaço de estudo, um espaço de descanso, um espaço de leitura, ele está conectado com um bom lavabo do lado de cá, tá? Aqui pode ser também um ambiente para televisão, perfeitamente, você coloca um sofá aqui, coloca uma televisão projetada nessa parede de pedras, vai ficar lindo. Aqui, da mesma forma, a gente tem essa conexão pelo outro lado. Vou fechar a porta da casa aqui, só para a gente ter ideia. A gente conecta de novo a sala, tá? Um dos pontos que foi valorizado também no projeto é a integração com a natureza, a integração com o verde da casa, tá? Quando a gente for para a área externa, eu vou dar ênfase ao privilégio que esse lote tem, esse lote de esquina tem, porque aos fundos a gente tem uma área de preservação dentro do condomínio, ou seja, toda essa conexão com o paisagismo interno da casa, com o próprio paisagismo externo, também faz a casa ser uma casa especial. Eu acho que vale a pena a gente voltar, antes da gente subir lá para a área do segundo pavimento, onde está a nossa área íntima, vamos visitar lavanderia e DCE. Então, uma lavanderia aqui, já com um granito São Gabriel. A gente percebe a mesma elegância mantendo dentro dessa própria área de lavanderia, a elegância nos acabamentos. Aqui é uma porta em folha que conecta com a garagem. Então, é o que eu falei momentos antes. Você pode chegar com as compras e já direto até lá. Vamos visitar aqui agora a DCE, com um acesso pela parte externa, o que facilita muito essa dinâmica no dia a dia. E uma DCE com um espaço aproximadamente 2 por 3 metros quadrados, então são aproximados 6 metros quadrados, um banheiro completo. Eu acho que vale, como a gente já está nesse primeiro pavimento, a gente visitar aqui a garagem. Ela está na contrafachada da casa. Bom, se a gente pensa que essa garagem é uma garagem para 4 carros, a gente pensa nos 2 carros grandes, robustos, aqui cobertos, e mais 2 carros na parte externa descobertos.
Aqui, da mesma forma que existiu uma marcenaria que isolou a comunicação entre garagem e lavanderia, a gente pode também pensar numa marcenaria fazendo essa separação entre garagem e um ambiente, seja um bicicletário, seja um depósito. E aqui a gente então volta para a parte interna da casa e inicia a navegação para o andar superior, onde a gente tem as 4 suítes. Então, dentro daqueles 450 metros quadrados apontados, a gente tem toda a parte íntima da casa situada no andar superior. Vamos lá conhecer então. E agora a gente chegou no andar superior, na parte do aconchego, na parte onde estão as suítes, parte onde que a família vai ficar abrigada. E para isso, a gente tem 4 excelentes suítes, sendo uma master, tá logo ao fundo. A gente tem outras 3 suítes na parte de cá do corredor e nessa extremidade a gente ainda tem um home office. Tá? Vamos começar pelo home office, que ele é o menor nessa diagramação. No entanto, ainda que em tamanho compacto, extremamente funcional. Então, vamos começar ressaltando esse painel de vidro que foi feito em esquadria de alumínio, garantindo então luminosidade, integração com a natureza, porque aqui eles tiveram cuidado em um projeto de paisagismo colocar esses vasos de plantas. O próprio posicionamento da casa, ele nos beneficia em relação à vista, então a gente percebe, assim como todo condomínio elegante, todo condomínio luxuoso, essas casas elas não ficam coladas uma à outra, tá? Então a gente tem aqui um home office que diagramado em um projeto arquitetônico, um projeto de design de interiores aqui sofisticado, a gente consegue fazer esse aqui um ambiente de trabalho, um ambiente de estudos perfeito. Bom, vamos começar nessa sequência, vamos dar essa sequência às outras 3 suítes e deixar a cereja do bolo da master para o final. Vamos começar então por essa primeira, porque daqui mesmo eu já vou chamar um ponto interessante, que é o conceito de varanda que a casa traz e a vista que isso nos confere, tá bom? Então, a gente entra em todos os quartos com um acabamento vinílico, todos de primeira linha. A gente percebe a paleta de cores que foi selecionada para as paredes, esse tom contrastando com um rodapé branco e uma parede gelo. O projeto luminotécnico, a ênfase nesses spots em LED circulares, que é uma nova tendência para trazer também esse equilíbrio, né, dessas formas geométricas circulares na composição luminotécnica. A gente vai agora perceber o cuidado que foi feito toda a parte dos banheiros, então seja na escolha de um branco para a bancada, uma cor mais sóbria para um amadeirado mais escuro, o projeto com um espelho mais amplo e aqui ainda vão ser instalados os box, tá? A casa acabou de ficar pronta e ela vai receber esses box para ser entregue. Bom, vamos lá. Vamos pontuar também a qualidade e a estrutura de todas essas persianas, tá? Dessas esquadrias de alumínio. São persianas automatizadas, elas estão recolhidas, então por controle remoto a gente tem o sobe e desce delas, tá? Elas têm um tom em aço inox também, porque eles procuraram sair daquele padrão das esquadrias de alumínio preta, branca, e eles colocaram nesse tom acinzentado, tá? E aqui o ponto interessante é o seguinte, a gente sai para uma varanda, a varanda é essa que conecta as 4 suítes, tá? Se a gente olhar para cá, esse é um ponto, vamos falar assim, um ponto alto que a gente tem na nobreza da casa, é toda essa vista que está aqui, ó. Por quê? Toda essa parte de grama baixa que vocês estão vendo aqui é uma área interna do condomínio preservada, ou seja, não existe a possibilidade de construção de nenhuma edificação nessa parte de trás, dos fundos da casa.
Então isso também traz uma nobreza, seja estética, visual, para que você tenha sempre essa vista livre, e também uma questão de privacidade, que é um conforto para a família. De forma espelhada, a gente pode entrar pela parte de fora, vocês vão entender perfeitamente quando a gente voltar para o corredor. De forma espelhada, a gente tem a suíte 2. Esteticamente, ela segue a mesma composição, seja na diagramação geométrica da suíte, seja no padrão de acabamentos, seja no posicionamento e configuração do banheiro. Então ali a gente percebe, então, só para a gente firmar isso e entender dentro dessa navegação que a gente está falando de uma suíte idêntica de lá. Então é aquela história, uma família aí que tem, por exemplo, 2 filhos, a gente consegue colocar sem ter nenhum conflito de interesses entre esses filhos, os 2 quartos idênticos. Quando a gente sai aqui ao corredor, a gente entende que a gente está no início, então, do corredor, posicionados ao fundo com o escritório, e nas laterais, as 2 suítes. Aqui a gente tem um corredor amplo, tá? Com esse elemento em marcenaria que foi feito cuidadosamente para quê? Para sair do convencional de um guarda-corpos de vidro, um guarda-corpo com aquele padrão tradicional. Então, isso como mais um elemento de autenticidade, de uma atmosfera singular que essa casa remete. A gente tem esse guarda-corpos até o teto. A gente tem a terceira suíte na mesma configuração das outras 2. Então, ou seja, nós estamos falando de 3 suítes idênticas, tá? Então a gente percebe o mesmo recuo. Esse recuo eu não comentei nas outras suítes, mas a projeção é para que aqui pode ser implementada a parte de guarda-roupas, a parte de rouparia, ou assim, ou se não, feito um L, tá? Banheiro ali idêntico aos outros 2, com a mesma composição, mesma bancada. Aqui a gente percebe também um outro detalhe, são cuidados. A parte de metais dos banheiros, eles escolheram em um tom preto, uma cor preta, para poder trazer também uma autenticidade, uma diferenciação daquilo que é o padrão convencional. E aqui é a parte da suíte master. Aqui é a parte do casal. Então vamos ver, vamos enxergar o quanto que essa suíte ela traz dentro daquela mesma concepção inicial que a gente falou no início de toda a nossa navegação, de toda a visita. A leveza, o conceito de amplitude que esses ambientes contemporâneos eles trazem para esses imóveis. Então, a gente aqui, como a gente fala em uma janela, que no caso aqui é uma porta praticamente, né, maior, então esse conceito de janela-porta, numa veneziana automatizada também, vindo do piso ao teto, e aqui a gente vê na extremidade do corredor toda a parte, né, da sequência das outras 3 suítes que a gente visitou. Da parte de baixo, a gente vai conseguir, quando a gente for fazer a visita ao espaço gourmet, a gente vai conseguir entender e visualizar a nobreza que esses brises trazem também para a contrafachada da casa. Então são brises que eles são movimentáveis, então você consegue posicionar ele onde vocês quiserem. Eles têm um efeito estético, obviamente, mas também tem um efeito de quebrar a luminosidade, tendo em vista que às vezes você não vai querer descer toda a sua persiana e vai descer parcialmente, vai trazer parcialmente uma quebra de luz por esse brise. Eles optaram por fazer closet com portas. Um ponto muito interessante, agora eu vou trazer isso à tona, é o cuidado que eles tiveram de trazer, de configurar as portas piso-teto. Então, ou seja, todas as portas da casa são portas piso-teto. Isso traz uma nobreza nesse padrão de estética da casa. Esse closet é um closet amplo, como vocês
podem ver, um closet que vocês têm espaço para fazer homem, mulher, enfim, você tem ali um grande espaço de manobra. E aqui é o banheiro do casal, da suíte master. Bom, aqui tem elementos que eu queria frisar, que eu acho que são de extrema valia. Primeiro, pedra. Aqui a gente vê uma escolha de um mármore extremamente qualificado e diferenciado, tá? Então, na parte externa da casa, a gente viu muito essa mescla desses elementos, pedra, madeira, remetendo ao conceito minimalista e brutalista. Aqui, da mesma forma, eles tiveram o cuidado de trazer uma pedra diferenciada para poder fazer essa configuração do banheiro. Banheira de imersão vitoriana, tá? Então aqui você traz também essa elegância para esse banheiro. Vocês vão imaginar que agora entrando um box que vai ser instalado, um box de piso ao teto, com uma separação para os dois chuveiros, duas duchas. Então, ducha do casal. Um está aqui, o outro está ali, as duchas descendo do teto vão ser instaladas também, tá? Tem um ponto aqui, que ele é um ponto técnico da casa, mas que ele é de extrema valia, porque hoje quem vai fazer um investimento em uma casa com esse porte, está olhando os detalhes. Então eu faço questão de sair desse ar mais romantizado da apresentação da casa, seja até mesmo do banheiro, e mostrar para vocês uma área técnica de solução hidráulica que a casa tem. A casa, ela tem um cuidado, o projeto arquitetônico, o engenheiro, o arquiteto, eles tiveram um cuidado de fazer toda a parte de manutenção hidráulica da casa através dessa casa aqui. Então, através dessa porta. Eu vou entrar ali e vou mostrar para vocês um ponto que é forte da casa. Por quê? Porque ele traz um pouco um retrato do cuidado, do esmero, da robustez e dos cuidados que foram tomados na concepção da construção da casa. Vamos entrar ali para vocês entenderem. Acabei de passar pela porta aqui, gente, ó. Olha o tamanho dessa sala dedicada única e exclusivamente ao trato, ao manuseio, à exposição limpa, explícita de toda a composição hidráulica da casa, tá? Então, obviamente, para os entendedores, eu não sou um entendedor de hidráulica de casa, mas aqui cada registro desse comunica com algum setor da casa. A gente vai ter as bombas de pressurização que estão apontadas para o lado de cá. A gente tem a parte do aquecimento solar apontado aqui. A gente consegue perceber esses painéis visualizadores da pressurização. Então são detalhes pequenos que isso, obviamente, você vai ter em casas com uma construção robusta. Tá? Então esses cuidados evidenciam da mesma forma o cuidado com que a casa foi construída. Tá? Um outro cuidado que foi feito é o depósito de água, as caixas de água da casa, vocês vão ver ali, são duas. Então, geralmente, isso aí é feito quando se tem o cuidado de projetar para uma eventual falta de água, para que isso não aconteça e não prejudique a dinâmica no dia a dia da família, tá? Então aqui, gente, eu fiz questão de vir aqui, agora a gente já volta e eu encontro vocês já no vídeo, já na parte gourmet, no espaço gourmet da casa, para a gente chegar na parte gostosa agora, tá? E agora vamos chegar na parte gostosa da casa. Vamos chegar aqui na área gourmet. Antes de mostrar para vocês os detalhes de piscina, da churrasqueira, eu queria apontar, da mesma forma que eu apontei a elegância que a gente tem na fachada da casa, eu vou apontar a elegância da contrafachada da casa. É aquilo que eu falei lá no início. Linhas simples, formas geométricas não complexas,
uma composição limpa. A gente percebe isso em todos esses traços horizontalizados com profundidade, a mescla de novo dos materiais, vidro, aqui a gente já entra com a parte de revestimento remetendo ao concreto, a pedra e o charme do brise. Lá de cima a gente não conseguia ver o efeito que esse brise traz, mas olha a elegância que ele fica do lado de cá, tá? Essa casa ela ganha um charme também na parte da noite, na parte do final do entardecer, onde toda a composição luminotécnica mais amarelada, remetendo aquele conceito como se fosse daquelas pousadas mediterrâneas, a gente também tem esse conceito aqui na casa. Então vamos lá. Se a gente está num lote de 20 por 50, a gente percebe que esse lote é um lote de comprido, onde foi valorizada nessa parte, nessa volumetria espichada da casa, a gente percebe então o quanto que ficou valorizado a parte do jardim, desse quintal, nessa integração que a gente tem. Do mesmo jeito que eu apontava para vocês do lado de dentro para fora, aqui eu mostro para vocês como que isso fica bem integrado, do lado de fora para a parte de dentro. Então, a gente vem e a gente chega aqui na extremidade do lote e a gente consegue compreender a profundidade que a casa tem. Não só de uma forma matemática dos metros, e sim essa profundidade, o que ela te permite paginar aqui nesse gramado. Então aqui, sim, é um ambiente de descontração, é um ambiente de lazer, é um ambiente em que se pode pensar crianças brincando, se a família não tem crianças, aqui o convívio de amigos, se a família tem o seu pet, é o lugar do pet passear e ficar à vontade. E aí a gente percebe, da mesma forma como que a gente veio caminhando para o lado de cá, agora a gente volta e a gente consegue entender a dimensão dessa sensibilidade que eles tiveram em trazer esse projeto arquitetônico assim, tá? Aqui, em termos de acabamento, eu valorizo muito isso, porque eu vejo o quanto que isso encanta as famílias nas visitas. Então aqui a gente já percebe até mesmo uma sequência. A gente tem uma pedra na parede, a gente tem no piso um mármore bege Bahia e na sequência um deck amadeirado. Então, de novo, é aquela mescla, é aquela harmonia que é trazida dentro dessa pegada contemporânea, essa brincadeira que é feita com os materiais. Se a gente vai falar de charme, bem-vindo ao charme, né? Porque aqui a gente tem um espaço extremamente aconchegante de convívio, interagindo com uma piscina, interagindo com a parte de uma churrasqueira, a parte da cozinha. Aqui a gente tem a projeção para entrar uma geladeira, cooktop, tá? Aqui a gente tem um lavabo. Nesse lavabo, é um lavabo que vai permitir que você não tenha que entrar na casa para você poder se limpar, né? Você está ali na piscina, você precisa de usar um banheiro, enfim, você tem essa praticidade, tá? Aqui, o cuidado que eles tiveram de fazer essa ilha. Isso aqui é um São Gabriel escovado, alguns chamam de estonado, porque traz uma pegada mais rústica também, e ao mesmo tempo ela é leve, ela é autêntica, ela é elegante, tá? Outro ponto que eu acho que eles tiveram uma sensibilidade incrível de fazer é fazer um encontro entre o porcelanato que está na parte interna com o bege Bahia, que é um mármore que está na parte externa. Então, assim, a gente consegue ver aqui esse encontro, a sutileza e a perfeição que foi feita, essa transição, tá? Vamos para o cantinho de cá, que é onde a gente consegue fazer uma visualização da extremidade da casa e a gente falar um pouquinho também desse ambiente. Esse ambiente, a gente não pode nem pensar nele como uma área residual. A área residual é aquela área que ficou esquecida, aquela área que foi mal aproveitada? De maneira nenhuma. Esse ambiente aqui, a gente consegue ver ele de comprido, a gente ainda tem um espaço para um pomar, um espaço para algo que conecte com o gourmet, tá? E a gente fazer mais um ambiente de integração. Só que agora mais leve, mais descontraído, por conta da grama, por conta já desse conceito da área externa. Piscina.
Piscina com prainha, iluminação interna. É uma piscina de 4 metros de largura por 9 de profundidade. E ela tem 2 cerejas de bolo associada a ela. Primeira, ela é aquecida por trocador de calor, ou seja, aquele conceito de aquecimento solar em piscina cai por terra e entra o trocador de calor, que é o que vai manter a piscina quente independente da época do ano. Então agora a gente está numa época mais fresquinha aqui na cidade, uma época mais fria, você vai botar a mão na piscina, ela vai estar quente. Segundo ponto, é muito valoroso associado a ela. O tratamento dela é por ozônio, ou seja, o ozônio ele permite que a água ela seja numa composição de limpeza, num grau alto de limpeza, é uma água leve e além disso é uma água que não tem aquele cheiro de cloro. Então o ozônio hoje é um dos tratamentos que a gente confere a águas de piscina de mais alto quilate. Então essa piscina, o tratamento dela é por ozônio. Aqui um ombrelone que já simula o que seria um dia a dia aqui, um final de semana. Então você aqui, nesse ponto da casa, mais uma vez, a gente entra naquele conceito de uma casa leve, de uma casa gostosa, de uma casa, ainda que com todos aqueles traços mais luxuosos, mais requintados, é uma casa que acolhe, é uma casa que aquece, seja pela escolha dos materiais, seja pela própria diagramação da casa, pela própria exposição dos ambientes e como que eles estão conectados um com o outro. Então é isso, a gente finaliza a visita a essa casa. Eu agradeço a você por ter ficado até o final do vídeo, por a gente ter se conectado durante esse momento. Na descrição aqui do vídeo vão aparecer todas as informações da casa, o meu telefone de contato e eu reforço que vai ser uma alegria imensa poder participar dessa jornada tão especial com vocês. Um grande abraço!